Então, bom dia a todos e a todas. Esta sessão está a ser gravada e vai ser disponibilizada online. Eu obrigo-me, não poderia deixar de o fazer, a começar esta sessão, se me permitem, com uma nota relativa ao falecimento do professor Paulo Tunhas. Já o referimos aqui. Uma nota de pesar. O professor Paulo Tunhas era professor do Departamento de Filosofia da Faculdade de Letras da Universidade do Porto, e de resto participou, como sabemos, em várias sessões deste Reading Group. Muitas coisas já foram ditas sobre o professor Paulo Tunhas, infinitas outras haveria a dizer. Em jeito de testemunho, se me é permitido, eu queria recordar a inteira dedicação do professor Tunhas àquilo que, afinal de contas, mais deverá importar, creio, na vida académica, que é a busca e a partilha do saber. Foi, de resto, o seu imenso saber, mas também a sua generosidade e a sua amizade, aquilo que o professor Tunhas comigo partilhou, não só enquanto orientador da fase final da minha tese de doutoramento, mas eu diria ainda mais nos anos que se seguiram à finalização da tese. Na verdade, até morrer, pois ainda há poucas semanas tivemos a oportunidade de conversar um pouco por telefone. Obviamente, por causa de mais um favor que eu pedi ao professor Paulo Tunhas e para o qual ele, como sempre, imediatamente se disponibilizou. Não houve uma só situação na qual eu não tenha podido contar com o professor Tunhas. O professor Paulo Tunhas, volto a referi-lo, teve uma participação ativa neste Kent Reading Group há cerca de 2 anos. Ele trouxe-nos aqui para discussão, para as nossas sessões, o livro precisamente do professor António Marques, Organismo e Sistema. Infelizmente, na altura, nós ainda não tínhamos decidido gravar as nossas sessões e, portanto, não há um registro audiovisual dessa sessão. Há muitos outros registros, felizmente, escritos pelo próprio, registros de filosofia. Para aqueles, aquelas que, como eu, têm um interesse muito especial pela crítica da Faculdade de Juízo, eu permito-me finalizar deixando uma sucinta, mas inspiradora passagem que o professor Tunhas escreveu sobre Kant e a beleza, num texto intitulado precisamente La Beauté. Escreveu então a propedêutica a toda a filosofia, consagra-se a uma matéria que é, por assim dizer, o grau zero da filosofia, a beleza. A crítica do sujeito que julga é uma crítica da beleza, ou mais exatamente, das condições de possibilidade dos juízos sobre a beleza. Fim de citação. Ter a oportunidade de conviver com alguém que lê assim a terceira crítica de Kant é um privilégio pelo qual eu estou imensamente grato e, para além disso, a amizade do professor Tunhas. Passo então à sessão de hoje do Kent Reading Group. A nossa oradora convidada, a quem eu dou as boas-vindas, é a Regina Queiroz, que todas e todos conhecemos. Regina Queiroz é doutorada em Filosofia Política e Social pela Universidade do Porto, de Lisboa, perdão, em 2022, em 2002. Tem feito investigação sobre justiça social, ética e política e racionalidade, nomeadamente sobre o conceito rawlsiano de justiça com equidade e o conceito aristotélico de phronesis. A análise comparativa entre liberalismo e neoliberalismo é também um dos seus focos de pesquisa. Regina Queiroz é membro do Conselho Editorial das revistas Humanities and Social Sciences Communications, publicada pela Springer Nature,
e Critical Policy Studies, publicada pela Taylor and Francis. Tem publicado artigos na Palgrave Communications, Critical Policy Studies, Journal of Political Ideologies, Business Ethics, Philosophy of Management, Archive, British Journal of Industrial Relations, entre outros capítulos de livros em editoras como a de Gruyter, a Springer ou a Peter Lang, e, de resto, também livros na imprensa nacional, a Casa de Moeda e, novamente, de Gruyter. O texto que a Regina nos traz hoje para discussão e que ela apresentará é de Benjamin McKean, intitula-se Can't Coercion and the Legitimation of Inequality. Está publicado desde há um ano, 2022, na Critical Review of International Social and Political Philosophy. Obrigado, Regina, por teres aceitado o nosso convite. Bem-vinda e uma boa apresentação. Muito obrigada. Eu também começo por manifestar o meu pesar, mais uma vez, pelo falecimento do professor Paulo Tunhas. E não tive um contacto tão digamos assim, próximo como alguns dos participantes aqui na sessão, mas realmente é triste, ainda tanto para dar e desaparecer. Eu acho que já disseste o essencial. Eu queria também começar por agradecer o convite que me foi endereçado para participar do Canto Filho Grupo, que eu acho extremamente importante. Eu costumo receber vários calls e não podemos deixar de reconhecer que entre os inúmeros filósofos da contemporaneidade, Kant é, sem dúvida nenhuma, uma referência obrigatória praticamente em todos os cantos do mundo. E por isso estou muito grata a quem dirige o grupo por ter a oportunidade dessa participação. Queria só fazer uma pequena advertência para quem não sabe. Eu tento, quando estou a falar no resumo, não olhar diretamente para as pessoas, porque eu tive dois descolamentos de retina em 2020, em menos de 15 dias, tive que fazer 2 operações, passei o verão todo deitado da cabeça para baixo, e de maneira que não é por falta de respeito, se eu não tiver a olhar para as pessoas e para o ecrã, tento sempre evitar ou para cima ou para o lado, mas farei o maior esforço possível para, quando as pessoas se dirigem a mim, falar diretamente com elas. Eu queria também começar por dizer que eu escolhi, por que razão é que eu escolhi este texto? Eu escolhi este texto porque, pelo que eu já tinha dito anteriormente, acho que Kant é uma referência extremamente importante na filosofia política contemporânea, quer nós possamos depois associá-la à filosofia social ou à ética. E além disso, também é um texto que, de alguma maneira, está relacionado com uma área de investigação em que eu tenho estado, de alguma maneira, a trabalhar, que é a questão do neoliberalismo. E, portanto, eu fiquei com muita curiosidade em ler esse texto, este artigo, e vou tentar seguir as sugestões que me foram dadas pelo João para fazer a apresentação do artigo. Eu confesso que tive algumas dificuldades em ler algumas partes, porque me pareceu que o autor fala de muitos assuntos muito complexos, alguns dos quais eu sinto que não tenho competência, e portanto eu vou referir-me apenas àqueles que eu tenho competência, e estou à espera que depois a audiência possa fazer intervenções em relação a outros aspectos que eu não tiver referido. E eu gostava, se for possível, de partilhar o ecrã, porque fiz um pequeno PowerPoint. Creio que o podes fazer, Regina. Posso fazer? Ok, share screen. Portanto, eu aqui neste PowerPoint começo por tentar explicar por que razão é que o autor, já não eu, mas por que razão é que o autor escolhe fazer este artigo. Portanto, Regina, desculpa interromper. Eu acho que pode ser uma boa ideia maximizar a janela do PowerPoint. aqui, é Sim. assim. Em baixo, no canto inferior direito, Sim. aí, slideshow.
sim. Experimenta. Ótimo, Ah, perfeito, ok, perfeito. ok. Muito Obrigado. obrigada. Obrigada eu, obrigada eu. Portanto, o autor decide escolher escrever este artigo porque constata que há um crescimento de desigualdades resultantes da orientação política neoliberal, por um lado. E, por outro lado, que há o recurso à teoria de Kant como antídoto para minorar essas desigualdades por um número de insígnios e dejetos de Kant, tais como a Assange, Wittgenstein, Varda, Weinrib, eu só mencionei aqui estes, mas ele faz referência a mais ainda. E, portanto, o que ele diz é que estes autores discordam da extensão do estado de bem-estar, se esse estado deve incluir a educação pública, o Serviço Nacional de Saúde, mas argumentam que Kant defende uma teoria de justiça igualitária, justificadora da intervenção do Estado para fazer face à pobreza e à desigualdade. Portanto, ele parte destas duas dimensões, por um lado o neoliberalismo e por outro lado a tentativa de uma série de exegetas, ou de comentadores, ou de pensadores, como nós queremos dizer, de Kant, digamos, todos eles praticamente ligados aos Estados Unidos, ao Canadá. O McKinney acho que é americano, mas não tenho bem a certeza, mas pronto, existe ali, e sobretudo a Escola do Canadá é uma escola muito forte no estudo da importância do pensamento político de Kant, nomeadamente no seu contributo para aquilo que é uma concepção igualitária da justiça. O que acontece com o McKinney é que ele discorda desses autores. Portanto, ele argumenta que a teoria política kantiana, sobretudo a teoria do direito, partilha importantes fatores com as teorias neoliberais que justificam essas dificuldades. E ele aqui invoca o Milton Friedman e o Friedrich Hayek. E, na perspectiva dele, eu vou aqui tentar ao máximo não, digamos assim, apresentar para já aquilo que eu penso que são as minhas próprias perspectivas acerca da importância de Kant, mas seguindo o raciocínio dele, na perspectiva dele, quer Friedman, quer Hayek, veem o Estado como essencialmente coercivo e justificam a coercividade do Estado numa concepção estreita, eu pus aqui estreita, não é estreita, é estrita da liberdade, que preserva o direito a escolher, mas recusa o espectro ou o leque das escolhas como uma questão de justiça. Essa é uma questão que já está a ser muito discutida na questão da diferença entre liberdade negativa e liberdade positiva, que não foi aqui referida, mas pronto. Mas aqui o aspecto essencial, um dos aspectos mais importantes que o autor vai criticar no neoliberalismo é precisamente o facto de esse Estado ser coercivo e depois ser absolutamente irrelevante, digamos assim, o espectro ou o leque, ou digamos assim, a quantidade de escolha que as pessoas têm à sua disposição para poder exercer a sua liberdade. E, portanto, ele chega à conclusão que, depois eu também vou desenvolver mais as conclusões, tal implica que Kant não identifique formas de pressão social que configuram injustiças potenciais, embora reconheça o poder para criar essas desigualdades perturbadoras. Portanto, o McKinney não mostra no artigo onde é que Kant reconhece que essas formas de, digamos assim, de pressão social, ele aqui fala de pressão social, fala de normas sociais, fala de normas económicas, portanto há aqui, digamos, uma certa flutuação entre a norma social e a norma económica, mas pronto, ele de alguma maneira quer chamar a atenção para as normas sociais e para as normas económicas, e diz que Kant reconhece que essas normas sociais podem implicar desigualdades, ele por acaso não mostrou, mas, digamos assim, como segue as orientações neoliberais, não dá peso a essas normas. E depois, por outro lado, também, na perspectiva do autor, esta orientação faz com que, ainda estamos ao nível do neoliberalismo, as relações económicas nunca são injustas formas de coerção. Eu peço às vezes desculpa pela qualidade literária do português, mas quando traduzo, depois é que vejo que estou a fazer uma tradução praticamente sem colocar na nossa bela língua portuguesa. E, portanto, aquilo que eu considero é que toda esta orientação neoliberal não toma em consideração que as relações económicas podem ser fontes injustas de coerção. E, portanto, ele tem um objetivo geral, aqui neste artigo, que é questionar a importância da filosofia kantiana para providenciar uma alternativa às desigualdades contemporâneas, que são resultados do primado da economia sobre o Estado e a distribuição dos Estados sociais pelos mercados neoliberais.
porque ele, logo no início, também diz que o neoliberalismo tem precisamente a ver com esse primado de economia sobre o Estado e a destruição, e o facto desse primado de economia destruir os Estados sociais pelos mercados. Para além disso, ele também quer mostrar que a dissociação da vontade humana de diferentes formas de influência, e ele aqui está a pensar nas formas de influência, nas normas sociais e simultaneamente nas normas económicas, coerciva, impede que a teoria kantiana possa reconhecer que as distintas formas de expressão social configuram injustiças que aumentam as desigualdades. Portanto, quando Kant considera que só a coerção é que pode restringir a liberdade, ele não pode reconhecer como essas formas sociais podem também elas criar situações de desigualdade e na perspectiva dele, questões de injustiça social. Também quero mostrar que a teoria kantiana do direito não permite justificar as exigências de legitimidade de um Estado de bem-estar, porque muitos dos autores que ele refere logo no início, o Ripstein, o Hassan, a Vard, eu acho que é a Vard, acho que é uma mulher, que eles querem de alguma maneira utilizar a teoria kantiana para mostrar como essa teoria permite justificar um estado de bem-estar e, portanto, ele quer precisamente contrapor a essas ideias é que, não, na perspectiva dele, a teoria kantiana do direito não permite em nenhuma circunstância justificar um estado de bem-estar e é por isso que ele vai dizer que Kant acaba por sufragar as orientações neoliberais da organização da sociedade. E, finalmente, aquilo que ele vai concluir é que a concepção de justiça igualitária faz da coerção o seu principal princípio, não pode ser socialmente justa. E aqui, de alguma maneira, ele já está a fazer uma espécie de síntese. Portanto, ele considera que os defensores da teoria de Kant como uma solução para fazer face à pobreza e às desigualdades, baseadas numa justiça igualitária, não percebem que se a justiça igualitária está apenas baseada na coerção, digamos que não há qualquer possibilidade de haver uma sociedade socialmente justa. E pronto, aqui eu vou só referir o que é que os dados que ele invoca. Nos últimos 30 anos houve uma grande mobilidade de capital, isto é a linguagem dele, aumento da austeridade fiscal e cadeias de fornecimento internacional que aumentaram a desigualdade. E enuncia que de 1983 a 2010, 74,2% do crescimento de bem-estar beneficiou 5% dos ricos, enquanto 60% dos pobres viram o seu bem-estar crescer. Portanto, digamos que ele dá mais dados, mas eu penso que este aqui é suficiente, está muito associado ao célebre 1% e os 99%, e portanto ele está muito preocupado precisamente com o facto de haver essa desproporção no aumento da riqueza para os mais ricos e um decréscimo da riqueza para aqueles que são mais pobres. E, portanto, aqui, mais uma vez, eu já tinha referido isso atrás, mas são resultado do neoliberalismo que funda a ideia da legitimidade do Estado na liberdade individual, que determina o que conta como forma apropriada de governo. Portanto, aqui o que eu quero chamar a atenção é que essa liberdade individual, o que ele não diz, mas que de alguma maneira está associado a uma concepção libertária do indivíduo, determina qual é que deve ser a forma de governo adequada. Portanto, se nós partimos da liberdade individual, e essa liberdade individual está sobretudo alicerçada no conceito de coerção, nem todas as formas de governo são formas legítimas e, portanto, só aquelas que permitem precisamente essa liberdade individual em que a única restrição para a liberdade dos indivíduos é a coerção, só esse Estado é que é um Estado aceitável. E esse Estado não pode ser um Estado de bem-estar. O Estado de bem-estar, de alguma maneira, restringe a liberdade externa dos indivíduos. E para os neoliberais, a quantidade de alternativas à disposição das pessoas não é relevante para avaliar a extensão da sua liberdade. Portanto, aqui a questão tem precisamente a ver com o facto de, digamos, se apenas a coerção é uma restrição para o usufruto ao exercício da minha liberdade, digamos que as diferenças económicas, as diferenças sociais, não são de maneira nenhuma relevantes para determinar que escolhas legítimas são aceitáveis no quadro deste governo para as pessoas fazerem que escolhas legítimas são aceitáveis. E isso é um debate que nós sabemos, ocupa milhares de páginas sobre a questão da liberdade negativa e liberdade positiva, que ele aqui não refere da maneira como normalmente é dada na literatura. Ora bem,
Voltando novamente ao princípio da coerção, a principal ameaça à liberdade é a coerção das outras vontades particulares ou coletivas, ou seja, aquela ideia de que eu sou livre de seguir tudo quanto me apraz, sem que os outros devam interferir na área da minha liberdade, e digamos assim que a única coisa que não se pode fazer é prejudicar exatamente a liberdade negativa dos outros. E, portanto, aqui, se os outros quiserem coagir-me a seguir aquilo que são as minhas escolhas privadas, essa coerção é completamente inaceitável. E, portanto, os obstáculos são à livre escolha, por exemplo, do ponto de vista social e do ponto de vista económico, podem ser lamentáveis, mas, digamos assim, são resultados de escolhas não coercivas, portanto, o que significa as diferenças de riqueza, as diferenças de normas sociais. Ele aqui faz referência ao patriarcado, ou seja, o facto de uma sociedade patriarcal poder limitar a liberdade das mulheres, na perspectiva da liberdade como coerção dos definidos pelos neoliberais, essa restrição imposta às mulheres pelo facto da sociedade ser patriarcal não tem qualquer relevância, porque a liberdade, na perspectiva deles, não está a ser coagida. Porque a única coisa que poderia tomar em consideração era um obstáculo que era provocado pela interferência da outra vontade que estava, de alguma maneira, a limitar esse exercício. E, por outro lado, também o neoliberalismo considera que há uma legitimidade dos mercados em criar e manter mercados eficientes, o que implica cortar impostos para providenciar bem-estar coletivo e rejeitar políticas de redistribuição de riqueza. E estas políticas são adotadas por Margaret Thatcher, Ronald Reagan, portanto ele faz referência àquilo que já praticamente todos nós sabemos, e das instituições internacionais como a FMI e a OMC. Portanto, digamos, sobre o neoliberalismo, essa é a sua perspectiva, é que a liberdade, a principal ameaça é a coerção, que as normas sociais e as regras do mercado económico não são coercivas e, por outro lado, em princípio, os mercados aquilo que querem é manter eficiência e, digamos assim, nesse caso, essa eficiência acaba por não ser compatível com a ideia de um estado de bem-estar social, que é aquilo que os autores que defendem Kant querem, de alguma maneira, mostrar que a sua teoria acaba por fazer prevalecer. Portanto, isto em relação ao neoliberalismo. Depois, em relação a Kant, digamos que eu aqui, seguindo, vejo, nós sabemos que Kant fornece diferentes definições de liberdade, mas a que o McKean adota é a da doutrina do direito, que enuncia que a liberdade legítima consiste no atributo não obedecer a nenhuma outra lei além daquela para a qual alguém deu o seu consentimento. Portanto, nós, quando lemos o artigo dele, percebemos que ele está muito preocupado com o facto de a liberdade estar associada a esse consentimento e, sobretudo, com o facto desse consentimento ter a ver, desculpe eu estar a antecipar um bocado, mas ter a ver com o consentimento que se dá no contrato original, que estabelece completamente as regras digamos assim, intervenção e de exercício das liberdades das pessoas e que não toma em consideração, na perspectiva dele, as injustiças atuais que existem no momento em que nós estamos a dar o nosso consentimento. Porque nós também sabemos que, para Kant, o contrato social é uma ideia da razão, que ele não faz referência a isso, mas, pronto, de qualquer maneira, aqui a liberdade é vista essencialmente como o consentimento que nós damos numa situação de estabelecimento de um contrato e depois eu mais à frente irei dizer qual é que é a consequência desse contrato. Ora bem, depois o McKean faz, e portanto, quando ele entra aqui, e por isso é que eu disse logo no início, há aqui um conjunto de aspectos sobre os quais eu sinto que não tenho uma grande competência, quer dizer, sei algumas coisas, mas quer dizer, nunca fiz um estudo tão aprofundado e, por exemplo, na última sessão do Kant Reading Group, também se fez referência ao problema da diferença entre a liberdade interna e externa. Mas ele aqui chama a atenção que em Kant a liberdade política, que para ele é isso que está de alguma maneira em causa, está associada à liberdade externa. E essa liberdade externa refere-se à relação entre diferentes vontades.
E essa distingue-se da liberdade interna relativa às nossas motivações e deliberações internas. Portanto, de alguma maneira, há aqui uma diferença entre o domínio jurídico e o domínio ético, que é também uma diferença que ele não quer aceitar, e sobretudo ao facto de a liberdade interna, ele faz aqui referência ao facto da liberdade interna ser entendida negativa e positivamente, eu já vou ter aí, mas pronto, mas ele sobretudo o que quer chamar a atenção é que quando nós estamos a falar do conceito de liberdade, tal como Kant o entende na sua filosofia política, essa liberdade é entendida na perspectiva da liberdade externa, na perspectiva da liberdade interna, que tem a ver com o domínio ético, com o domínio moral, em que o principal problema é o da relação que nós temos da relação da nossa razão com a nossa dimensão efetiva e, portanto, em que o indivíduo está, de alguma maneira, face a si próprio, tomar uma decisão que não pode ter nenhuma relação com nenhuma outra, porque a partir do momento em que ele toma em consideração outra vontade, ele deixará de ser um indivíduo autónomo e, portanto, ele terá que, de alguma maneira, sempre legislar na perspectiva daquilo que é a sua racionalidade prática pura, não é? Ou seja, na perspectiva de um imperativo categórico que só pode ser imperativo precisamente porque, como nós temos as nossas inclinações, há uma certa resistência e, portanto, de alguma maneira, teremos que obedecer através do dever e com algum sofrimento a essa norma que nos obriga a tomar uma decisão desse ponto de vista puramente racional, minimizando a dimensão afetiva e a dimensão emocional da nossa personalidade, que na perspectiva de McKean é extremamente problemático. Ele depois mais à frente vai dizer por que razão é que é problemático, que quando Kant esteja a pensar na liberdade política, não toma em consideração essas restrições internas que os indivíduos se impõem a si próprios no contexto de sistemas extremamente injustos, como por exemplo os que podem existir no mercado económico ou em normas sociais que possam ser, por exemplo, de natureza patriarcal. E, portanto, ele aqui faz esta referência. E depois o que ele diz é que na perspectiva da liberdade interna, há a concepção negativa e a concepção positiva. A negativa tem a ver com o facto da humanidade não estar determinada pelas leis físicas e a positiva é aquela que eu referi há bocado, o facto de nós sermos autores sermos capazes de dar leis a nós próprios, isto é de agir de acordo com o imperativo categórico. E como a interferência da sensibilidade, veja-se a motivação, ele dá o exemplo para não mentir, implica a interferência da sensibilidade implica que o exercício da livre escolha não seja forçosamente moral. Portanto, a liberdade, mesmo a liberdade racional, não é por definição completamente moral e, portanto, ela só será moral se e somente se houver obediência a esse imperativo categórico. E, de alguma maneira, ele não questiona isso, ele questiona é o facto de, quando nós estamos a pensar nas questões de natureza política, não pensarmos também nas restrições internas que as pessoas sentem do ponto de vista emocional para tomar decisões que possam ser compatíveis com a sua liberdade. Para ele, como a liberdade política está, sobretudo, associada à liberdade externa, então é aqui que ele vai, de alguma maneira, centrar a maior parte dos seus argumentos críticos em relação a Kant. Eu não fui só aqui ao McKean, mas ao McKean fui também ao próprio Kant, mas a liberdade externa consiste na livre escolha dos meios para definir e procurar fins para si mesmo, e envolve quer a posse de objetos externos, adquiridos, quer a restrição ou coerção da liberdade dos outros usarem objetos privados da escolha. Portanto, isto aqui, quando eu digo isto, deu-se aqui um grande salto, não é? Porque nós sabemos que existe o direito inato à liberdade, mas depois também existe a questão aqui da liberdade externa, mas pronto, aqui a questão da liberdade externa e que aqui não refere, mas tem a ver precisamente com a relação, é uma liberdade que não é já uma liberdade ética, no sentido em que o indivíduo está face a si próprio, mas é uma liberdade social em que nós estamos numa relação uns com os outros e simultaneamente nós queremos, através desta liberdade, é adquirir um conjunto de coisas, de objetos que permitam que nós satisfaçamos aquilo que são os nossos interesses pessoais. Pronto, há aqui uma dimensão, que é a dimensão individualística do exercício da liberdade, e esse exercício da liberdade externa nas relações com os outros tem a ver precisamente com a aquisição de objetos, ou seja, tem a ver com a propriedade que ele aqui não define, mas que tem a ver com a aquisição de objetos. E, portanto, o problema é que quando nós que temos um objeto que é resultante da escolha livre, este objeto, na perspectiva de Kant, autoriza-me a coagir os outros a absterem-se de usar o que é meu e restringir assim a liberdade de escolha. Portanto,
Eu acho que essa ideia é uma ideia que, é claro, não é preciso desenvolver muito, mas pronto, existe aqui uma ideia que a partir do momento em que a minha liberdade externa se exerce pela aquisição de um determinado objeto, eu, a partir dessa altura, e na perspectiva do direito, estou autorizada a corrigir a liberdade dos outros usarem aquilo que é meu. Uma coisa que uma aqui não diz, mas eu aqui tenho que dizer, até para se poder perceber, depois também um bocado melhor, que razão é que quero dar muita importância à liberdade externa, é que essa liberdade é legítima se e somente se coexistir com a liberdade de todos, coagirem os outros a não usar os seus objetos de escolha. Ele diz isso. Mas não se refere a outro aspecto, que é se essa escolha for recíproca. Ele também faz menção à reciprocidade, mas depois não explica o que é que significa aqui a reciprocidade. É que se alguém coagir os outros a não usar os seus objetos de escolha, tem de aceitar também que está coagido a abster-se de usar os objetos escolhidos pela liberdade externa dos outros. Portanto, aqui, sem essa reciprocidade, e depois nós vamos perceber por que razão é que há a passagem do Estado de natureza para o Estado político, é que sem essa reciprocidade nós não temos maneira nenhuma de conseguir fazer isso, na perspectiva de Kant, exatamente, não conseguimos assegurar a posse daquilo que são os objetos da nossa liberdade externa. Porque alguém pode abster-se, não é? Aqui alguém pode restringir a sua liberdade, não se apoderando dos objetos externos pertencentes a outros, mas os outros podem recusar-se a agir de acordo com o mesmo princípio em relação aos objetos primeiro. E o contrário também é verdadeiro. Portanto, aqui a ideia da reciprocidade diz que ambas as partes, ambos os polos dessa relação, têm que aceitar que a sua coerção é recíproca. E essa ideia, parece-me que é extremamente importante, porque tem a ver com outro aspecto, depois Kant vai falar precisamente no caso do direito público e também no caso do próprio povo, que é o facto de, nas relações sociais que ocorrem no tempo e espaço, como aqui também não refere, as pessoas têm capacidade de se influenciar umas às outras, que é uma preocupação que Kant não tem do ponto de vista ético, não é? Do ponto de vista ético, nós estamos face a nós próprios, e do ponto de vista daquilo que são a nossa liberdade externa, nós estamos a tentar obter objetos na comunidade, e nós nessa obtenção de objetos, coisas, de estatuto, há aqui muitas coisas que as pessoas querem obter, não são só nessa propriedade, nós influenciamos mutuamente, e portanto, Kant tem uma preocupação na teoria jurídica e na teoria política com o facto que não tem na teoria moral, embora na teoria moral seja vista do ponto de vista, que é o facto de nós, como seres humanos, sermos interdependentes e nos influenciarmos uns aos outros. E, portanto, a questão é saber qual é que é o grau de interinfluência que possa ser aceitável naquilo que é uma sociedade, que Kant depois vai também dizer que é uma sociedade justa. Ora bem, e então, na liberdade externa, só a coerção, a limitação da vontade para outra, inerente à liberdade externa, está conforme o direito. Porque, de um modo grosseiro, digo aqui de um modo grosseiro, porque aqui as pessoas sabem muitíssimo de filosofia de direito de Kant. Eu sei pouco sobre filosofia de direito de Kant, e, portanto, só posso dizer que é de modo grosseiro, estou à espera que depois esclareçam melhor. Este é definido tanto como a soma das condições sobre as quais a escolha de cada um possa ser unida com a escolha de todos os outros, de acordo com uma lei universal. Portanto, aqui a ideia tem precisamente a ver com a harmonização das escolhas de todos nós, em função dessa capacidade que nós temos de nos influenciarmos e de nos coagirmos, de acordo com uma lei universal, e simultaneamente o direito e a autorização para usar a coerção significam a mesma coisa. Portanto, sem dúvida nenhuma que a liberdade externa está, a única coisa que limita a liberdade externa é a coerção das outras vontades, mas, por outro lado, o direito autoriza essa liberdade a coagir as outras liberdades. E, portanto, direito e coerção aqui são exatamente a mesma coisa. E essa exigência de conformidade da liberdade externa com o direito implica que o direito proíba quem quer coagir sem respeitar a lei universal da liberdade. Ou seja, se X não quiser aceitar, quiser coagir os outros, mas não quiser ser coagido por eles, digamos que nessa altura, então, é possível ser sancionado através da lei pelo facto de não querer aceitar o princípio da reciprocidade e, pelo contrário, querer obrigar os outros, mas não ser ele próprio obrigado. E isso, na perspectiva de Kant, é realmente um problema. E depois aqui só um pequeno parêntese, é que nós esquecemos que Kant está ainda muito próximo da Idade Média, coisa que nós já nem sequer percebemos como é que alguém no século XVIII ainda estava preocupado precisamente com essa possibilidade de alguém coagir e não poder ser, de alguém ser coagido e não poder coagir. E, portanto, aqui a coerção é entendida como única ameaça à liberdade, como a causa para a violação da liberdade externa, e, portanto, ele aqui mais uma vez diz que as influências distintas da coerção, nomeadamente as normas sociais, não são restritivas da liberdade. E, por isso, Kant distingue a liberdade política da económica. Do ponto de vista político, devemos ser todos igual, devemos todos ter igual poder coercivo,
Do ponto de vista económico, não há nenhum dever jurídico e político de igualdade económica. E Kant diz com muita clareza naquele artigo sobre a expressão corrente, isto é verdade na teoria, mas portanto, eu tenho aqui o tipo, que a igualdade jurídica é compatível com desigualdades económicas e que, portanto, uma coisa não implica a outra. E é esse um dos principais problemas, precisamente, de McKean. A forma da igualdade estabelece que cada membro da comunidade possui um direito de coação sobre todos os outros, exceto quando haver o chefe de Estado. Eu não vou desenvolver essa ideia, mas pronto, mas aqui a ideia é que, precisamente, nós, de acordo com o princípio de igualdade, se a liberdade tem a ver com o consentimento que nós damos a uma lei, aqui a igualdade tem a ver com essa capacidade de coação sobre todos os outros, exceto quando o chefe de Estado, porque, devido à influência de Hobbes, ele não quer aceitar que os cidadãos possam ter o poder de restringir o poder do chefe de Estado. Mas isto para já ultrapassa o âmbito aqui do trabalho do McKean. E essa igualdade é uma relação jurídica entre os cidadãos e não de relações sociais e económicas entre esses mesmos cidadãos. Isso é o McKean que está a dizer. De facto, a igualdade é totalmente compatível, e aqui está aquela citação, com a maior desigualdade na qualidade ou nos graus de propriedade, quer na superioridade física ou intelectual sobre os outros, ou em bens de fortuna, aquisições exteriores, e em direitos em geral, pode haver muitos em relação aos outros. Portanto, aqui, digamos que, e o McKean cita essa parte da obra de Kant, e aqui nós não podemos de maneira nenhuma negar que o McKean tem razão. Kant diz com muita clareza que uma coisa é a igualdade jurídica, e essa igualdade jurídica tem a ver com a nossa capacidade de corrigir os outros, outra coisa é a igualdade económica, e uma coisa não está forçosamente associada à outra. A igualdade jurídica é compatível com essas desigualdades económicas, e é precisamente aqui que ele vai depois mostrar que Kant está muito mais próximo dos neoliberais do que os seus, digamos assim, críticos, do que os críticos do neoliberalismo e que querem evocar Kant como alguém que defende o Estado Social possam supor. Ele também refere, e o próprio Kant refere isso, é que as diferenças nas condições materiais criam situações de política de dependência. Isto o Kant diz mesmo, o pobre deve obedecer ao rico, uma criança aos pais e a mulher ao homem. Eu até devia ter posto aqui a citação, mas depois já não fiz, depois posso enviar PowerPoint com as citações todas, porque se todos são igualmente livres, não são igualmente independentes. E, portanto, digamos que Kant tem a fala das três qualidades para, digamos assim, ser considerado quase um cidadão, que é o facto da pessoa ser livre, o facto da pessoa ser igual e a independência. E então o que é que consiste a independência? Em possuir alguma propriedade. Isto ao que aqui não refere, remete para a ação, mas eu preferi ir buscar ao texto de Kant para ser mais fácil entender o que é que Kant quer dizer, que se pode juntar toda a habilidade, o ofício do talento artístico, que faculte o sustento. E aqui isto é muito importante, é que no caso de alguém receber os meios dos outros, os meios para viver, é necessário que os adquira apenas mediante a alienação da sua, precisamente, propriedade ou dessas habilidades, e não pelo consentimento prestado a outros para utilizar as suas forças. Aqui Kant, o que é que Kant quer dizer? É que quando alguém sabe estar, quer dizer, em todos são proprietários, no sentido em que nós dizemos que têm empresas, mas as pessoas também são, e depois vem aquela ideia da autopropriedade, mas as pessoas podem ter um conjunto de capacidades, um conjunto de competências, um conjunto de qualidades que podem, digamos assim, prover ao seu sustento, não é? Porque a independência tem uma dimensão jurídica e uma dimensão política, e quando elas estão a trabalhar para os outros, o que é que elas fazem? Elas alienam essa propriedade, mas não alienam de maneira nenhuma aquilo que são os seus direitos civis e políticos. E quais é que são esses direitos civis e políticos? E, portanto, ele não deve servir. É a capacidade de votar no contrato original e a capacidade de participar na legislação corrente. Que os não, que as pessoas que não têm propriedade não podem de maneira nenhuma nem participar no contrato original, nem participar na legislação corrente. E isto, muitos comentadores de Kant, eu agora não me estou a lembrar de um, mas que até é muito conhecido, que escreve no acompanhamento do Kant, ele diz que há quem considere que isto é uma infâmia, é uma distinção infame na teoria política de Kant, que é inaceitável que se possa distinguir a capacidade de intervenção política em função do critério económico, que nesse caso que aqui está a acontecer, porque o que
Kant depois vai dizer é que as pessoas que não são independentes, estas pessoas não podem participar do contrato, e isso é extremamente importante. É que as pessoas não podem participar do contrato, e o contrato original é aquele que vai estabelecer as condições em função das quais depois toda a legislação corrente vai ser feita, e simultaneamente é o que vai criar a pessoa pública ou a pessoa política, que para Kant digamos assim, o povo. E, portanto, essa diferença entre dependentes e independentes permite distinguir cidadãos ativos e passivos, só que um parênteses, que já era uma distinção que existia em Aristóteles, que Aristóteles também já achava que os banassoi, ou seja, que os trabalhadores, precisamente por não terem liberdade como lazer e por terem que trabalhar para ganhar a vida e não poderem, digamos assim, libertar a sua razão para pensar nas leis da cidade, essas pessoas não podiam participar na vida. Aqui, Kant, de maneira diferente, está tem a mesma posição que Aristóteles, sem dúvida nenhuma, que ninguém pode ser considerado não livre, ou seja, toda a gente tem que dar o seu consentimento, toda a gente tem que ter poder de coerção, e aqui é que é muito interessante, é que o que McKean não explica, como é que apesar dos não dependentes não participarem no contrato social e na legislação corrente, eles podem coagir os independentes, mas pronto, eu depois agora não vou falar, se eu posso mais tarde falar sobre isso, mas o que a liberdade externa permite é essa distinção, mas apesar de haver essa distinção, todos são iguais. E isso é uma ideia que me parece que não é sublinhada no texto McKean, mas eu vou só aqui referir, é que ninguém pode perder, a não ser por crime, a faculdade de constranger ou coagir ou a posse de um direito de controle. Mesmo as pessoas que não são dependentes, que não são independentes, essas pessoas não perdem nem a sua liberdade, nem a sua igualdade. E Kant diz isso com muita clareza, quer dizer, o facto de não ser independente não retira a pessoa daquilo que é a comunidade humana, e essa comunidade humana é definida de uma maneira absoluta em termos de liberdade para dar consentimento e simultaneamente em termos de igualdade de poder agir, ou seja, de limitar a liberdade externa dos outros. E essa coerção, a limitação da vontade por outra vontade, a restrição da liberdade, está intrinsecamente associada ao Estado. Pronto, e aqui o McKean refere, então, como ele está muito preocupado com o Estado neoliberal, que é um Estado essencialmente coercivo, ele também vai tentar mostrar que, aqui no caso de Kant, toda a atividade do Estado, e nomeadamente a legislação e, sobretudo, a própria noção de justiça distributiva do Estado, está também ela completamente limitada pela questão do Estado. E a inexistência do Estado constitui, por definição, a coerção injustificada. E sabemos que Kant é um contratualista, e os contratualistas estabelecem todos a distinção entre aquilo que é o Estado de natureza e aquilo que é a sociedade política ou a sociedade civil, mas descrevem de maneira completamente diferente quer o Estado de natureza, quer a sociedade civil. Aqui, no caso de Kant, como é que ele defende o Estado de natureza? No Estado de natureza nós temos liberdade, não é? Eu sou coagido sem dar o meu consentimento e tenho um direito à liberdade inato, mas não posso fazer uso dela porque não existe um mecanismo coercivo que obrigue os outros a obedecer à minha liberdade externa. Portanto, que é aquela grande preocupação de Kant que o leva precisamente a formular aquela lei digamos assim, a formular o princípio da reciprocidade. Ou seja, na liberdade, no Estado de natureza, nós temos o direito inato à liberdade, mas não podemos, de maneira nenhuma, nunca assegurar aquilo que é a posse dos objetos que nós adquirimos através da liberdade externa, porque não há ninguém que obrigue quem não quer, de maneira nenhuma, a aceitar o princípio da reciprocidade, a restituir ou mesmo a sancionar, a restituir a minha propriedade, no caso de ficar com ela, ou simultaneamente a sancionar a violação desse direito. E, portanto, no estado de natureza prevalece o direito privado a coagir os outros no acordo com a liberdade externa. Ou seja, prevalece apenas essa ideia de que eu posso coagir os outros do usufruto dos objetos da minha propriedade, mas o que é que não existe? É precisamente um mecanismo coercivo que obrigue que todos devem obedecer ao princípio da reciprocidade. E por isso Kant considera que nós temos que sair completamente do estado de natureza e entrar no estado civil. E nesse estado civil o que é que prevalece? O direito público. E o que é que o direito público é? O conjunto das leis externas que tornam possível o acordo sobre a lei universal ou o sistema de leis para um povo. E aqui Kant introduz um conceito que o McKean também refere en passant, mas é extremamente importante no pensamento político de Kant. E o que é o povo? Uma pluralidade de seres humanos, porque exercem influência, e Kant diz isso com muita clareza, os exercem influência uns sobre os outros. Kant está sempre a pensar, quer dizer, eu estou
eu digo que o Kant está para pensar, é porque eu acho que Kant é muito importante, não é? Do ponto de vista, para nos ajudar a compreender algumas coisas. Kant está sempre a pensar, quer dizer, nós, no espaço e no tempo, nós existimos essa influência, e, portanto, como nós existimos essa influência, nós precisamos de uma condição jurídica que nos una, e ele aqui diz na Constituição, para que as pessoas possam usufruir o que é deles, ou seja, para que, se alguém constrange a sua liberdade e não se apropria dos bens dos outros, digamos que ele tenha a segurança que os outros vão fazer exatamente a mesma coisa em relação a ele. O Hobbes também já dizia isto de uma determinada maneira, mas pronto, mas aqui Kant sempre na perspectiva da filosofia do direito, porque ele já admite uma coisa que no caso de Hobbes não é admissível, que é a ideia que possa existir que é direito no estado de natureza, e Kant admite que existe direito. É um direito privado, mas não existe direito público. E, portanto, o que ele quer dizer é que o princípio jurídico da reciprocidade resulta do consentimento livre de todos. E isto é uma ideia muito importante. É que, sem dúvida nenhuma, que a filosofia do direito é relevante, mas, para além da filosofia do direito, Kant associa um princípio político que é precisamente esse, da existência de uma entidade pública, ou seja, de uma pessoa pública, que é essa pessoa pública que vai, então, fazer o quê? Que vai permitir que haja uma autorização já não unilateral para, digamos assim, coagir, mas uma autorização unilateral. Eu só quero fazer aqui um pequeno parênteses. É que, seguindo Ripstein, McKean reconhece que Kant consegue que a concepção da liberdade não é libertária. Aqui não está, falta ou não. Porque esta permite que os indivíduos transfiram e reúnem a capacidade de impor os seus direitos, preservando, todavia, tantos direitos naturais como a possibilidade de revogar aquela autorização. Ou seja, ao contrário de Kant, que diz que a partir do momento em que nós passamos do estado de natureza para o estado para a sociedade política, nós não podemos nunca mais revogar precisamente a decisão de aceitarmos que existe uma vontade unilateral que nos coage a todos a respeitar aquilo que é a liberdade externa de todos, e no caso dos libertários nós passamos até para uma sociedade, podemos passar para uma sociedade política, mas desde que a nossa liberdade externa privada, a liberdade externa, pensando em termos puramente privados, queira reivindicar, digamos assim, o direito a retirar-se do contrato que tinha sido estabelecido por interesse próprio, pode fazê-lo. E, portanto, ele aí reconhece que Kant não é um libertário, isso é muito interessante, ele não desenvolve a ideia, portanto, é um liberal, e eu, desculpem, mas como eu gosto muito do liberalismo, percebo que, por que razão é que Kant não poderia nunca aceitar a solução de alguém estabelecer um contrato e depois revogar em função daquilo que é o seu interesse privado, nesse caso, a posse da sua propriedade adquirida através da liberdade externa. Ora bem, este Estado de natureza opõe-se ao Estado civil, mas não ao Estado social. E pronto, isto é citado pelo McKean, isto é um dos textos sobre, não é texto, mas é uma das partes do pensamento politicante mais referido na bibliografia e na literatura da filosofia política. Porquê? Porque as pessoas, quando estão a pensar no Estado social, estão a pensar no Estado social como se o Estado social que o Kant se refere fosse o nosso Estado social, providência, Estado social de bem-estar. E o Kant não está a pensar nisso, está a pensar num conceito que depois é mais desenvolvido por ele, que é o conceito de sociedade civil. Ele está a querer dizer é que uma coisa é o Estado de natureza, outra coisa é a sociedade política, outra coisa é a sociedade civil. E, portanto, quando ele está a dizer que o Estado de natureza opõe-se ao Estado civil, mas não ao Estado social, está a querer dizer que o Estado de natureza opõe-se a um Estado em que existe uma lei pública que constrange todas as pessoas a respeitarem a lei universal que regula a liberdade externa, mas não se opõe e isso é muito significativo também no caso de Kant, não se opõe à sociedade civil, onde os indivíduos, por exemplo, no mercado económico, trocam as suas capacidades pelo dinheiro para se poderem autossustentar, e portanto Kant aqui é muito claro. E no caso de McKean, isto é um dos aspectos mais problemáticos, é que as razões para entrar na sociedade civil, ou seja, nessa sociedade em que existe uma lei pública que nos constrange a todos de uma maneira igual, quer sejamos independentes ou não dependentes, que isso é um aspecto, ou não independentes, que isso é um aspecto importante, ele diz que as razões para entrar nessa condição são irrelevantes na perspectiva do direito. É indiferente determinar que violações de direito e liberdade estão a acontecer. Nós já estamos aqui a perceber que isto depois pode até ser esclarecido melhor
por pessoas que são mais conhecedoras do que eu, pelos intervenientes são mais conhecedores do que eu de Kant, é porque, de facto, Kant, quando está a pensar, mesmo do ponto de vista dos princípios jurídicos, não está a pensar em termos empíricos, mas está a pensar, digamos assim, do ponto de vista transcendental. Portanto, e como ele pensa que o contrato social é uma ideia da razão e que não está forçosamente ligada àquilo que vai acontecer, sem dúvida nenhuma que quando os signatários do contrato, que são as pessoas independentes, estão a assinar a votar para as leis que devem para o contrato social, não estão a tomar em consideração as diferenças sociais, até porque estas diferenças sociais ficaram perfeitamente fora do contrato, porque só digamos assim, do contrato só estabelece o contrato, não sei se é justo dizer isso, mas só estabelece o contrato quem é independente, portanto quem não é independente fica completamente fora do contrato e portanto a questão de saber se é injusto ou não fica, digamos assim, entre parênteses e não se coloca ao nível do contrato social. E Regina, portanto, peço desculpa por te interromper. Mais 5 minutos? ok, já, e eu pensar que não tinha tempo. Então, pronto, então o Estado Civil, o Estado Soberano determina a vontade dos sujeitos, nenhuma liberdade é violada quando o Estado quase um sujeito, não respeita a liberdade, e no Estado prevalece a justiça distributiva, entendida de uma perspectiva estrita, dar a cada um aquilo que obtém através da sua liberdade externa. A justiça só se refere à liberdade externa, ao consentimento dado no contrato original, e não tem a ver com a ação coletiva, nem com o consentimento. Depois também ele faz referência aos deveres de direito e aos deveres de virtude, e eu sinceramente não desenvolvi muito essa parte, até porque conheço muitíssimo mal. Kant reconhece que há domínios em que as normas não são importantes, por exemplo, no caso do sentimento de honra e na hospitalidade, digamos que estas normas sociais acabam por prevalecer em relação à coerção como princípio de restrição da liberdade. Portanto, chama aqui também a limitações quando nos orienta para a política concreta. A teoria kantiana não satisfaz as exigências sociais e política de justiça, porque os obstáculos para a escolha livre são muito grandes. As mulheres enfrentam maiores restrições nas escolhas do trabalho devido às normas sociais, de tal maneira que, estando habituadas às normas patriarcais, não estão em condições de aproveitar algumas oportunidades de emprego. Quando se confronta com o óbvio facto da desigualdade económica, Kant, em vez de promover a igualdade económica, desiste da igualdade política e faz aquela distinção entre cidadãos ativos e negativos. E porque escolher a primeira alternativa, ou seja, o impacto das desigualdades económicas na liberdade, iria obrigar a repensar toda a sua estrutura da filosofia do direito e da filosofia política. E, portanto, ele conclui que a teoria kantiana não permite justificar a existência de legitimidade no estado de bem-estar. A concepção de justiça igualitária faz da coerção o seu principal princípio, não pode ser socialmente justa, e a relação entre o direito e a liberdade política implica contradições políticas, e estas são resolvidas a favor da legitimação das desigualdades entre cidadãos. E ele faz algumas propostas: valorizar novas maneiras de pensar a liberdade, sensíveis a um grande número de obstáculos, tais como a falta de condições materiais, não distinguir determinação coerciva da vontade da mera influência, isto é, do impacto das desigualdades económicas no usufruto da liberdade, valorizar o peso das normas sociais para concretizar a justiça, não separar a ética do direito, isto eu acho que é das questões mais implicadas da filosofia política, da filosofia de Kant em geral e da filosofia política em particular. A necessidade de proteger as restrições internas devem ser tomadas em consideração na legislação política. Ele considera mesmo que deve haver alguma intervenção no sentido do Estado poder verificar quais são as normas internas impuras que podem, digamos assim, prejudicar os outros. Dá o caso concreto de um CEO ter mais poder de negociação em relação aos seus empregados e determina o conteúdo das suas escolhas. As injustiças das condições materiais cria dependência política e, portanto, é importante defender a igualdade das relações sociais entre os cidadãos e não a igualdade meramente formal, e esta igualdade exige a comparação entre o bem-estar de todos os cidadãos, o reconhecimento das diferenças de poder resultantes das diferenças de riqueza são uma ameaça à liberdade e, por isso, as concepções igualitárias de justiça devem promover o equilíbrio entre o poder social e económico como uma solução para as ameaças à liberdade, incentivar a ação coletiva, valorizar os fatores contextuais. E obrigada. Agora, para sair. Obrigado, Regina. Estava a tentar só Ia sair. interromper a tua... Exatamente. Eu vou stop share. Ótimo. Obrigado e obrigado por esta apresentação ótima de um artigo que anula qualquer otimismo relativamente à relevância de Kant para resolver
problemas políticos contemporâneos, bem, contemporâneos, não só contemporâneos, a desigualdade existe desde sempre. Está aberta a sessão a questões e a comentários. Mãos virtuais, mãos reais. Ok, então eu posso quebrar o gelo. Eu não estou a ouvir o professor António Marques. Não sei se tem uma questão ou se Não, não. Já me está a ouvir? Está a ouvir? Agora sim, agora sim. Não, eu não queria ser o primeiro, por isso João, mas avance. saiba. Força. João, avance. Não avance. Avance, João. Bem, então eu avanço, quebro o gelo como tinha dito e depois o professor acrescenta, porque tenho a certeza de que é melhor acabar bem do que começar bem. Não. A minha questão tem a ver unicamente com o enquadramento do artigo e efetivamente o que é que o autor critica mais, se intérpretes de Kant, se o próprio Kant. Aquilo que está em jogo é uma avaliação, aparentemente, da doutrina do direito de Kant como uma abordagem que ele chama freestanding, da filosofia política de Kant. Mas, aparentemente, o próprio McKean reconhece que Kant nota o caráter inadequado de tentar desenvolver uma teoria da justiça igualitária que faça da coerção o seu princípio primário. E reconhece também, aliás, na parte final da apresentação referiste isso, reconhece a importância das normas sociais e não apenas do poder coercivo para alcançar a justiça. Aliás, há uma pequena passagem em que o próprio McKean reconhece também que talvez outras partes do corpus kantiano possam fornecer melhores fundamentos para criticar a desigualdade neoliberal. Mas depois diz, e nós sabemos que isto faz sentido por questões da economia dos artigos também, mas por vezes são também manobras estratégicas, diz-nos que esse argumento está para lá do escopo do artigo e, portanto, ele próprio se limita a avaliar a doutrina do direito de Kant como uma abordagem freestanding da política ou da filosofia política. Isto entende-se. McKean faz isso porque, segundo ele, a scholarship recente de Kant, que defende que a abordagem de Kant é útil, também o faz, mas eu diria que esse é um problema da scholarship de Kant, nomeadamente a scholarship recente, não é um problema de Kant ele próprio. E assim sendo, eu encararia esses últimos casos, por exemplo, do direito cosmopolita ou da hospitalidade, não propriamente como contradições no pensamento de Kant, mas muito mais como paradigma de que, efetivamente, as normas sociais também são importantes, embora ele tente restringir o âmbito do direito ao âmbito da liberdade externa. Gostaria só que fizesse algum comentário sobre este ponto, quem são efetivamente os interlocutores, se Kant ele próprio seria um interlocutor de McKean, caso estivesse vivo. Obrigado, Regina. Obrigada, João, pela tua questão. Eu acho que Kant seria um interlocutor, porque há observações que ele faz em relação ao pensamento de Kant que são, digamos assim, eu não vou dizer a palavra factuais, mas que são comprovadas pelo próprio texto. Por exemplo, a referência ao facto de a igualdade jurídica não estar forçosamente associada à igualdade económica, e pelo contrário, que é sempre ser compatível com grandes extensões de diferenças económicas. Eu acho que mais tarde há um outro texto em que Kant vem a ter uma posição mais matizada em relação a essa questão. Quer dizer, eu acho que ele aí está a dirigir-se, sem dúvida nenhuma, a Kant. Mas também acho que tens razão, ele está a fazê-lo no contexto de toda uma literatura acerca do contributo de Kant para a justificação do estado de bem-estar, que
tenta, a partir da filosofia do direito, mostrar como, de facto, Kant pode ser muito útil para nos ajudar a compreender como justificar um estado de bem-estar e um estado de justiça social. E essa digamos assim, literatura, ele por acaso não refere Rawls, mas Rawls é um dos autores, não sei de outra maneira, que também invoca Kant para tentar mostrar como é que a filosofia kantiana, baseada na ideia da igualdade de todas as pessoas, é extremamente importante para que nós possamos ter uma sociedade que é bem ordenada, ou seja, uma sociedade que é regulada por princípios de justiça. Portanto, ele não diz isso, ele só se refere, portanto, àquela escola de Toronto, àquela escola canadiana, que está toda ela muito ligada ao estudo da filosofia de direito, nomeadamente ao Ripstein. Mas o que me parece é que, sendo Kant, eu como é que eu posso dizer, não me vou pronunciar sobre o exemplo da honra, o exemplo do politismo, são ou não são contradições. Eu concordo contigo que, sem dúvida nenhuma, Kant também reconhece que as normas sociais podem ter algum impacto nas desigualdades, mas sem dúvida que Kant vai mostrar isso de uma maneira extremamente habilidosa, que ele aqui não refere, não é na perspectiva social ou económica que essas questões devem ser resolvidas, mas é ela própria também numa perspectiva jurídica e numa perspectiva política que elas devem ser solucionadas. Porque ele não faz aqui referência ao célebre artigo de Kant, em que Kant defende uma coisa que os neoliberais não defendem, é que deve haver tributação dos ricos para proteger aquelas pessoas que têm condições de poder satisfazer as suas próprias necessidades. E essa tributação é justificada precisamente pelo direito de coerção que têm as pessoas que não têm, digamos assim, independência, porque de alguma maneira elas continuam como iguais a ter que manter o poder de restrição, senão a teoria colapsa. Mas pronto, mas eu acho que esse aspecto não é nomeado pelo McKinney, e por isso é que eu acho que, num certo sentido, tu tens razão. E ele é ambivalente. Ele, por um lado, vai a Kant. Isso nós não podemos ter dúvidas, porque cita partes muito importantes e aspectos importantes do pensamento kantiano, nomeadamente o facto da liberdade externa ter a ver com a capacidade das pessoas estarem autorizadas devido ao princípio do direito a coagir a liberdade dos outros, mas depois essa liberdade externa para coagir a liberdade dos outros exige uma pessoa coletiva, coisa que o McKean passa assim, sem dar muita importância à dimensão política, porque eu não sei se é a escola que também faz, reduz o político ao jurídico, mas Kant não reduz o político ao jurídico. Kant tem uma dimensão jurídica da sua filosofia política, mas depois a filosofia política vai para além da dimensão jurídica, e por isso é que mais tarde ele vem a falar do princípio, que agora eu não sei aqui, do princípio da publicidade, e pronto, e quando nós estamos na publicidade, estamos no domínio da política, não estamos só no domínio jurídico. Não sei se respondi à questão. Sim, muito bem, Regina. Obrigado. Obrigada, eu. Professor Marques? Eu gostava primeiro, há bocado não mencionei isso, queria fazer em grande parte das palavras, as minhas palavras também relativamente ao professor Tunhas. Fiquei realmente muito, muito consternado e é uma perda grande realmente para a conversação filosófica entre filósofos em Portugal. Bom, Regina, muito obrigado, gostei muito da sua intervenção, o texto é muito interessante, enfim, um desafio ao Kant e à teoria, à filosofia jurídica e política de Kant, enfim, de qualquer modo, é um bocado uma posição um bocado assimétrica. Kant, de qualquer modo, viveu no século XVIII e nós hoje estamos num ambiente e num momento histórico de capitalismo desenvolvido, capitalismo financeiro, enfim. Mas, pondo de lado este aspecto, o que é até de realçar é como é que ainda uma teoria jurídica e política como a do Kant consegue, de alguma forma, ser objeto de uma confrontação e de uma discussão a propósito de temas e da situação de situações de injustiça colocados pela sociedade, tal como nós a experimentamos enfim, e interpretamos a sociedade contemporânea.
Olha, eu selecionei aqui, de alguma forma, 3 pontos que me causaram um bocadinho de alguma dificuldade, e que não estou completamente certo se o autor do texto terá, enfim, terá acertado na sua interpretação, que é, desde logo, a proximidade que ele faz do neoliberalismo com o Kant, que, enfim, é um dos temas, é o tema principal até do texto, porque a ideia que eu tenho, pelo menos, bom, isto implicava agora um conhecimento que eu não tenho e provavelmente, e teríamos que, enfim, discutir à parte os principais teóricos das doutrinas da doutrina neoliberal, como Milton Friedman ou Hayek, mas a ideia que eu tenho é que, para estes autores, a estrutura jurídica de uma sociedade é determinada pelas leis do mercado, e não o contrário, não é? Quer dizer, o Estado e a organização do Estado, digamos, é quase um movimento de baixo para cima, quer dizer, o Estado e a organização do Estado são determinados realmente pelas leis do mercado e pela liberdade que as leis do mercado, o espaço de liberdade que as leis do mercado concedem aos agentes económicos. Ora, parece-me, do ponto de vista do Kant, ou pelo menos de uma teoria política e jurídica simpatética, digamos, ao Kant, é exatamente o contrário. Ou seja, o Estado, estou a pensar evidentemente no Estado jurídico, no Estado civil, se quisermos, está organizado em função daquilo a que o próprio Kant chama a vontade unificada, a vontade geral unificada do povo. O povo como soberano, precisamente, não é? E, por conseguinte, a legislação e a organização do Estado estão dependentes e são completamente determinadas por esta vontade, pela vontade geral, que implica e que se exprime no direito civil e no direito público também, não é? Dá-me a ideia que aqui há parece-me que eu inverteria esta ordem relativamente ao neoliberalismo. Isto tem que ver, o que eu estava a dizer, com o poder legislativo. O poder legislativo reside no povo, não é? Que é o soberano. E dá a ideia que não podemos pensar na esfera do poder legislativo. A esfera do poder legislativo não é única e simplesmente ou não, referida ou não está circunscrita aos princípios fundamentais da sociedade civil, como aquele define como a liberdade, a igualdade, a independência, não é? Sobretudo nesse texto da teoria prática. Por isso, precisamente, o poder legislativo legisla a todos, mesmo no domínio e em matérias económicas. Isto não parece que seja, digamos, incompatível com a teoria, a filosofia política e jurídica do Kant, não é? Se pensarmos que o poder legislativo, o poder legislativo se estende e pode interferir em todos os domínios, nomeadamente no domínio das relações económicas, se quisermos. Já além também o Kant do ponto de vista da nossa situação contemporânea e da nossa experiência como cidadão, não é? Pois há uma coisa que eu acho que também, isso seria um segundo ponto, vou já acabar, um terceiro ponto que me pareceria também de salientar é que o autor, McKean, não é? Parece ter a preocupação digamos, de salientar, enfim, há um problema que ele acha que o Kant não resolve, que é o facto do domínio da ética ou da legislação ética realmente se delimitar uma esfera que é diferente da esfera do juízo político e jurídico, não é? E isso, de facto, é uma diferença relativamente a Kant. De facto, não há dúvida que, se quisermos, a normatividade ética em Kant
não deve poder confundir-se com a normatividade jurídica, ou seja, o juízo político ou jurídico deve ou está reservado a uma esfera diferente da esfera da normatividade ética. Isso parece-me que é um problema, enfim, estrutural e inultrapassável. Quando, por exemplo, o que diz Tribunal de Altura, numa passagem da Metafísica dos Costumes, acho eu, que num contrato o que me interessa é saber se esse contrato é violado na sua forma, não me interessa propriamente saber, e aí pratica-se uma injustiça, não me interessa propriamente saber se aquele com quem eu estou a fazer um contrato tem um lucro, por exemplo, desmedido. Ele da Tribunal de Altura diz isso, não é? E realmente estamos aí perante a ver, estamos perante duas formas de juízo que são muito dispares, muito diferentes. Por exemplo, eu posso achar eticamente altamente reprovável que um CEO ganhe 350 vezes mais do que a média dos empregados, não é? E a maior parte das pessoas, provavelmente a opinião pública, achará também isso, se nós perguntarmos. Mas, por exemplo, é interessante pensar como é que a maior parte, ou pelo menos parte da opinião pública, já considera mais natural que um artista ou que um desportista ganhe não 350 vezes mais, mas 350 mil vezes mais, não é? Quer dizer, aí estamos num domínio que à partida seria o domínio reservado à ética, um pouco difícil porque estamos a avaliar liberdades externas e relações externas, difícil de legislar na área, no campo da liberdade externa, precisamente, não é? E das relações externas. Bom, era isto, não queria também estar a tirar mais tempo. Mas obrigado pela sua frente. Muito obrigada, professor e colega António Marcos. Eu achei as suas questões extremamente interessantes e difíceis. Eu já estava à espera delas, que eram bastante difíceis. Mas eu gostaria, em relação à primeira, eu comecei, quando referi o facto de Kant estar a pensar no século XVIII e o facto de ainda hoje nos ser tão importante para nós pensarmos a nossa vida social, política, as nossas relações interpessoais, estou inteiramente de acordo consigo e por acaso até penso que o McKean, que chama tanta atenção para a importância do contexto, ele próprio não toma em consideração a diferença de contexto que existe entre o Kant no século XVIII e, como disse, e bem, o facto de nós hoje estarmos a viver numa situação em que existe, já questiona precisamente o aspecto que refere aqui, que é de haver uma vontade geral que possa ser o fundamento da legislação política do Estado, da sociedade civil. Mas eu acho que essa questão é uma questão muito importante. Porquê? Porque, por um lado, sem dúvida nenhuma, que o McKean reconhece, ele faz referência ao facto de haver essa pessoa pública que, de alguma maneira, resulta de um acordo, de um contrato entre todas as pessoas, de modo a aceitarem o princípio universal da liberdade. Mas ele não retira as devidas consequências em termos políticos, porque aí tem razão, ele está a pensar que Kant é exatamente igual a Hayek. Só aqui um pequeno parênteses, é que no caso da Hayek, o Hayek, na obra dele, Logis and Liberty, ele invoca Kant em dois momentos. Por um lado, considera que o imperativo categórico é muito importante para explicar como é que nós devemos pensar uma lei da sociedade. E, por outro lado, ele invoca o conceito de liberdade externa de Kant. Ou seja, ele acha que, e referiu isso nessa passagem final, na terceira questão, ele acha que, e Hayek diz isso com muita clareza, que se deve seguir o conceito de liberdade externa kantiano, no sentido em que essa liberdade só é ameaçada pela interferência de outra vontade, e, portanto, nesse caso, pensar a liberdade como coerção. E, nesse sentido, digamos que há alguma afinidade entre a filosofia da Hayek e a filosofia política de Kant, porque, sem dúvida nenhuma, que na liberdade externa dos indivíduos, a coerção é absolutamente decisiva. Só que há uma diferença abissal, e eu acho que, exatamente no ponto, e acho que isso não deve ser de maneira nenhuma ignorado, é que Kant não restringe
aquilo, não recusa aquilo que a Hayek recusa. A Hayek recusa determinantemente a ideia de um contrato social, ou seja, a ideia que possa haver uma união de vontades que sejam elas o fundamento daquilo que é a legislação da sociedade, de tal maneira que todos possam ser igualmente restringidos. Ele não aceita isso, ele só aceita precisamente a ideia de que existe uma liberdade externa e depois a ideia de uma vontade geral, que tem muito a ver com a influência do Rousseau no pensamento de Kant. Ele considera que isso é uma ideia, é imaginário e que até é extremamente perigoso do ponto de vista político, porque essa vontade pública, ou este povo, o que é que ele faz? Ele esmaga as liberdades individuais. E, portanto, como o povo está sempre visto como alguém que esmaga as liberdades individuais, digamos que não há a possibilidade de se pensar que a legislação possa ter alicerçada nessa pessoa, mas terá sempre que espelhar ou expressar aquilo que são liberdades puramente individuais. E isso agora, só um pequeno parênteses, eu acho que é um dos problemas do enquadramento do pensamento de Kant em geral, da filosofia política em particular, no mundo anglo-americano, que eles têm uma grande dificuldade em pensar o conceito de povo. Porque estão sempre a pensar o conceito de povo na perspectiva rousseauiana, acham sempre que o povo é uma entidade política que é, por definição, completamente despótica, totalitária, e nós depois vimos isso em inúmeros autores contemporâneos e não conseguem perceber como é que é possível pensar o conceito de povo para além da sua dimensão despótica, que é uma coisa que Kant faz, até já distanciantes de Rousseau, quando tem consciência de que se não houver a possibilidade de proibir, que é assim que Kant pensa, a restrição da vontade do legislador pelo povo, quer dizer, porque o legislador é o povo, mas depois quem executa é o representante, que é digamos assim, como é que ele diz, o chefe de Estado, não é? O head of state, e portanto, digamos que na perspectiva de Kant, sem dúvida nenhuma que esse administrador, agora esse administrador, não é esse administrador, mas esse representante tem o poder de deliberar acerca de executar a lei do povo, mas isso está completamente excluído. O que eu estava a querer dizer é exatamente, é que na perspectiva da tradição americana, e o McKean vai exatamente por essa via, vai o Ripstein, vão praticamente todos, eles falam do Estado e falam do povo, mas depois não retiram as consequências para a teoria política daquilo que é o conceito de povo, e por isso é que McKean depois diz, mas o Kant e Hayek são exatamente iguais. De facto, há ali uma afinidade que tem a ver precisamente com o facto de Kant defender que na liberdade externa a única ameaça é a coerção, mas ele depois chama a atenção para o princípio da reciprocidade, que, na perspectiva do Hayek, só existe entre vendedores privados no mercado económico, ou seja, o princípio da reciprocidade só é válido se e somente se eu puder eu obtiver algum ganho com uma troca, mas não pode de maneira nenhuma ser válido se eu tiver que transferir a minha propriedade para alguém e não ganhar alguma coisa com isso, coisa que Kant não admite. Kant depois vem precisamente chamar a atenção para, e defende de uma maneira muito forte, uma coisa que o Hayek recusa determinantemente, que é a ideia da tributação, e por isso é que eu disse que o Kant não era um libertário. O Hayek é um libertário conservador e, portanto, acha que toda a tributação é um roubo, ou seja, é uma restrição indevida e inaceitável daquilo que é a liberdade individual dos cidadãos. Portanto, isto é a primeira questão. Depois a segunda, sobre a diferença entre o poder legislativo e o ser eu penso que já de alguma maneira respondi, o poder legislativo ter a ver com o povo soberano, sem dúvida nenhuma, mas isso é digamos assim, como diria Laplace, é uma hipótese que o Hayek e o Friedman descartam, quer dizer, para eles o pior inimigo da organização da sociedade e do Estado é a ideia que possa existir um povo. Hayek, ele identificou muito bem e com muita clareza no Law Legislation and Liberty, o seu principal inimigo do ponto de vista da filosofia política é Rousseau e do ponto de vista da filosofia jurídica é Kelsen. Portanto, ele diz as duas coisas. Eu sobre Kelsen não sei, há aqui pessoas que são especialistas em Kelsen, e portanto ele escolhe essa possibilidade. E no caso do McKean, infelizmente não desenvolve a importância dessa vontade geral para a legislação e para a restrição das liberdades económicas dos indivíduos no mercado económico. Não tanto, digamos assim, quanto os defensores de Kant justificam. Eu aqui também acho que é difícil nós pensarmos, a partir da teoria kantiana, na ideia de um Estado
de justiça social, tal como, por exemplo, é defendido por Rawls. Não é porque realmente, enquanto que Rawls considera que deve haver alguma limitação das desigualdades, Kant acha que não deve haver quando se estabelece um contrato. Eu não quero saber o que é que a outra pessoa vai fazer ou não, se vai ganhar milhares ou se não vai ganhar, e pronto. E realmente nós vemos que a teoria de Kant não é completamente satisfatória para poder justificar aquilo que é um estado de bem-estar. Agora, não se pode dizer que a teoria de Kant é uma teoria neoliberal, porque a teoria neoliberal não admite princípios fundamentais da teoria kantiana, que é precisamente a ideia de que existe uma vontade geral, que essa vontade geral tem o poder de constranger a liberdade das pessoas independentes, que as pessoas independentes, ao contrário do que acontece no caso de Hayek, não são obrigadas a entrar em relações de reciprocidade com quem não é dependente e com quem não dependente e não independente. No caso de Kant, as pessoas têm que entrar numa relação de reciprocidade com quem não é independente. Depois, em relação à questão sobre a diferença entre ética e a dimensão entre a ética e o domínio jurídico e político, foi precisamente aí que eu disse, eu não me sinto com competência suficiente para entrar nesse debate. Há aquele autor que tem aquele nome terrível, nunca sei se é Villar Regla, há um debate em que se fala muito da possibilidade de haver alguma relação entre o domínio ético e o domínio jurídico. Eu, sinceramente, aquilo que penso, mas é com muito pouca investigação, é que Kant segue a tradição platónica de considerar que nós, quando estamos a falar do domínio ético, só que no caso de Platão e depois largamente político, nós estamos a falar de restrições puramente internas daquilo que são a nossa dimensão emocional. E nessa restrição, nós estamos sozinhos. Quer dizer, nós não estamos numa relação, embora também possa haver uma relação com os outros, mas a decisão aqui é uma decisão absolutamente solitária da pessoa que está face ao conflito entre aquilo que é a sua razão e aquilo que são as suas emoções e aquilo que são as suas digamos assim, preferências. E o que Marquinhos considera é que Kant devia dar importância a essa dimensão, porque ele acha que, por exemplo, muitas das restrições internas, e por isso é que ele refere às sociedades patriarcais, muitas das restrições internas que as pessoas têm quando estão a exercer a sua liberdade, mesmo a sua liberdade ética, estas restrições internas são, não é ética, mas são liberdades políticas. Estas restrições estão associadas ao facto de elas estarem constrangidas por uma ordem que é completamente. E por isso é que ele dá o exemplo do mercado económico e dá também o exemplo das normas sociais. Está constantemente a falar das normas sociais, está a falar das normas económicas, e eu, a partir de nada altura, sinceramente, que eu já estava com alguma dificuldade, porque achava, mas o que é que ele quer dizer exatamente com isso? Depois depois é que se diz. Mas, quer dizer, eu penso que realmente ele está a querer uma coisa que é o Estado intervir naquilo que no Estado intervir, de modo a libertar as pessoas de restrições internas indevidas. O que ele quer chamar a atenção é que nós, quando estamos no exercício da liberdade, da liberdade externa, se pensarmos apenas na coerção e não pensarmos nas restrições internas que nos são impostas por ordens sociais que possam ser injustas, nós não estamos a perceber quão as pessoas estão a ser limitadas no exercício da sua liberdade. E há um grande debate precisamente acerca disso, não é? Nós, quando vamos para o Berlin diz que na liberdade externa nós podemos ficar, quando sentimos que não estamos em condições de poder, digamos assim, atingir os nossos objetos, nós podemos ficar completamente virados para nós próprios naquilo que eles chamam uma cidadela interna, em que estamos completamente presos e não fazemos absolutamente nada. E isso aqui é o problema. Obrigado. Obrigado, Cristina. Obrigado, professor Marques. Giovanni. Obrigado, Regina. Conseguem ouvir-me? Sim. Ok, porque tive um problema de rede há pouco e tive mais de um problema. Portanto, é possível também que eu diga algumas coisas que, na verdade, foram abordadas na apresentação, porque a uma dada altura a minha rede caiu. Até mais, se calhar são mais pedidos de esclarecimentos os meus. Bom, na verdade, a primeira questão que eu queria colocar é mais uma questão terminológica. Tenho alguma dificuldade em aceitar a qualificação de Hayek como libertário, ou libertarian.
em inglês. Hayek considerava-se essencialmente um liberal clássico. Mas pronto, isto talvez não seja muito importante como um autor se considera. Mas o problema maior que eu vejo é que não me parece conciliável definir ao mesmo tempo Hayek um libertário e um neoliberal, porque as duas coisas não correspondem. Ou é libertário ou é neoliberal. Apesar de nós usarmos esses dois rótulos frequentemente como sinónimos, também em âmbito acadêmico às vezes. Na verdade, não são sinónimos. E Hayek não vê realmente no governo, ou na governance, como ele diz frequentemente nos seus escritos em inglês, não vê na governance um problema necessariamente para a liberdade humana, que é exatamente a posição dos libertarians. Portanto, não é exatamente um defensor da dissolução do Estado, como deveria ser um libertário em sentido próprio. Pelo contrário, na medida em que ele é neoliberal, ele acha que o Estado desempenha uma função muito importante. E esta função muito importante é por exemplo, de definir o quadro normativo, a arquitetura normativa que garante depois que se possa ter uma concorrência em âmbito econômico quanto mais equilibrada possível. Portanto, o uso desses dois rótulos acho que esses dois rótulos devem ser usados com algum cuidado, porque às vezes são usados como sinónimos, mas não são exatamente sinónimos. Depois tenho uma questão mais sobre o tema. Aqui realmente é possível que eu tenha perdido alguma das... Não tenha ouvido uma parte da apresentação. Porque há um ponto em que me parece difícil aceitar essa ideia de um Hayek... Porque aqui, aliás, há uma ambiguidade. Nós não podemos, obviamente, considerar, mas esta é uma coisa que os outros que falaram antes de mim já disseram, que é o problema do contexto. Nós não podemos considerar Kant neoliberal. O problema é se Hayek e os neoliberais são kantianos, mas não se Kant é ou não é neoliberal, porque isto é anacrónico, não é? É uma coisa absolutamente anacrónica. Agora, a primeira dificuldade que eu vejo é, falando em Hayek, né, limitando a discussão apenas a Hayek. Hayek não é um racionalista à la Kant. Em primeiro lugar, em âmbito moral. Hayek não acha ao contrário, aliás, que se possam definir os fins morais de forma racional. É uma ambição que é, na verdade, um reflexo de uma arrogância da razão, do ponto de vista de Hayek, achar que nós podemos racionalmente definir os fins, os nossos objetivos morais. Né? Deste ponto de vista, é tipicamente um liberal do século XX, muito mais próximo de um Isaiah Berlin ou desses autores clássicos liberais do século XX. Este parece-me também um problema não secundário. E, em segundo lugar, não sendo um racionalista, não acha que se pode organizar racionalmente a sociedade com uma forma qualquer de planeamento, nem em âmbito nacional, nem em âmbito internacional. Digamos, Hayek nunca aceitaria um programa como o Programa da Paz Perpétua de Kant, que é um programa construtivista do ponto de vista de Hayek. Hayek tem uma posição em todos os âmbitos anticonstrutivista. Não se pode projetar, apesar de tudo, apesar do Kant dizer que há, obviamente, um elemento evolucionista, etc., mas não deixa de ser um programa político, digamos, por assim dizer, que deve ser planeado e projetado e aplicado. E é mais, digamos, uma forma de arrogância da razão, digamos, do ponto de vista de Hayek. Esses são mesmo dois esclarecimentos. Uma última questão, se a Regina tiver interesse depois também em ver esses assuntos. Nós tivemos, e isso também acho que é uma coisa que é interessante para perceber um bocado esses debates.
Nós tivemos em Itália um longo debate a partir dos anos, mais ou menos, começou se calhar entre as duas guerras, mas depois, sobretudo depois da Segunda Guerra Mundial, por óbvias razões, quando já não havia o regime fascista, que era um debate sobre a possibilidade ou não, que é um debate clássico no âmbito do liberalismo, sobre o facto de o liberalismo econômico e o liberalismo político se implicarem mutuamente. Se é possível haver liberalismo político sem liberalismo econômico, liberdade política, digamos, sem liberdade econômica, ou se as duas coisas não se implicam mutuamente. E é perfeitamente possível ter instituições liberais do ponto de vista político, mas, por exemplo, um sistema econômico do tipo planeado, com Estado social, etc. Esse debate foi um debate que contrapôs os dois principais autores liberais italianos do século XX. Benedetto Croce dizia que, não é, que era perfeitamente possível ter instituições políticas sem liberdade econômica, e Luigi Einaudi dizia o contrário, que as duas coisas se implicam mutuamente. Agora, eu penso que este é um debate que caracteriza a história do liberalismo clássico a partir, pelo menos, do século XIX. E a razão para a qual muitos liberais contemporâneos não consideram, por exemplo, Stuart Mill um autêntico liberal, né? E deste ponto de vista não me parece possível pôr Kant e Hayek no mesmo lado, digamos, deste combate. Kant pertence muito mais a uma tradição que vê esses dois âmbitos como dois âmbitos, em parte, separados, por assim dizer. Embora este seja um discurso um bocado anacrónico, porque, obviamente, estamos a falar de um autor do século XVIII. Portanto, que, obviamente, as preocupações do ponto de vista do governo, não é, da economia, não são as mesmas de um autor do século XX. Mas parece-me difícil colocar Kant e Hayek no mesmo lado desse combate, que depois é um combate típico é uma discussão típica, digamos, do liberalismo clássico, e em que depois houve contradições internas em ambos os casos. Basta dizer que Hayek, ao mesmo tempo, dizia que liberdade econômica e liberdade política se implicam mutuamente, mas depois dizia que, afinal de contas, enfim, um sistema relativamente liberal em ambos sob ambos os aspectos era o governo de Salazar em Portugal. Aí é um conjunto de contradições quando depois é preciso aplicar essas categorias à realidade, que são relevantes tanto por um lado como por outro. Obrigado. Vânia, muito obrigada pelas tuas questões. Vou ver se consigo. Se consigo responder. Mas olha, eu vou começar logo pela última. Não é pela última, eu vou começar logo pelo acordo que tem em relação a ti, que é de, sem dúvida nenhuma, eu discordo completamente da aproximação de Kant ao neoliberalismo e também da, digamos assim, confusão do pensamento kantiano com o pensamento da Hayek, embora haja, e isso é importante perceber, que essa ideia da liberdade estar limitada apenas pela coerção externa é uma ideia que Kant defende e a Hayek também defende, só que, como eu há bocadinho tentei referir, não, a Hayek só admite só o direito privado, digamos assim, para utilizar a linguagem kantiana, a Hayek admite apenas o direito privado, mas não admite a existência de um direito público. E eu penso que aí nós temos logo uma separação muito grande entre os dois, e nesse sentido, digamos que eu colocaria a Hayek Kant mais próximo da tradição liberal do que da tradição neoliberal. Agora, eu vou começar por responder às questões que colocaste sobre o facto de não se considerar que a Hayek possa ser um libertário. Eu, por acaso, tenho pena, mas não vou poder desenvolver muito isso, mas eu acho que a Hayek não é só um libertário, mas é um libertário conservador. Qual é que é, e por que razão é que ele não é um liberal? Ele é um libertário, e vou dizer primeiro porque ele não é um libertário. Ele é um libertário porque ele defende que a liberdade humana não pode ser restringida por nenhuma outra vontade humana, e que, portanto, a única coisa que, de alguma maneira, pode restringir essa vontade é
a fraude que possa existir nas relações. Portanto, ele é muito claro em se colocar do ponto de vista de quem considera que as restrições da liberdade são completamente impensáveis do ponto de vista que ele considera que as outras pessoas não podem restringir a nossa liberdade. Ora, aquilo que nós vemos no caso de Kant é que Kant parte logo do princípio que nós estamos numa relação de interfluência uns em relação aos outros e que essa restrição da liberdade é, de alguma maneira, aceitável em função da existência de uma, digamos assim, entidade pública e o direito público, que a Hayek também fala do direito público, mas o direito público é compreendido por analogia com o direito privado. Aquilo que se deve fazer é transformar o direito privado numa lei universal, o direito público não faz sentido. Portanto, Hayek é libertário, não é liberal. Porquê que não é liberal? E esta ideia da liberdade que não pode ser restringida pela vontade de outras pessoas é a ideia Hayek vai buscar a quem? Vai buscar a Berlin nos dois conceitos sobre liberdade que nós normalmente quando estamos a ler Hayek não percebemos que é proeminente na sua definição, mas Berlin tem a self-distinção entre vontade negativa e vontade positiva, e Hayek parte dessa concepção de liberdade negativa para construir toda a sua teoria da legislation and liberty. E para além disso, os liberais não se pensam nisso. Os liberais consideram, sem dúvida nenhuma, que as pessoas devem, que os outros não devem intervir na restrição, no usufruto da sua liberdade, mas consideram que deve haver restrições públicas à liberdade dos indivíduos. E por isso é que quando tu disseste, por exemplo, que considerava que John Stuart Mill não poderia ser considerado propriamente um liberal, é porque o John Stuart Mill diz, sem dúvida nenhuma, que nós devemos aceitar que há um círculo à volta das pessoas, um direito à sua privacidade, à sua individualidade, à sua singularidade, que não pode ser de maneira nenhuma posto em causa, mas nós não podemos aceitar que a liberdade individual seja completamente irrestrita. E aquilo que o Hayek, de alguma maneira, defende é desde que não haja fraude, a liberdade dos indivíduos deve ser completamente irrestrita, e nesse sentido ele distancia-se não apenas do liberalismo do século XIX, mas distancia-se também do liberalismo do clássico que ele reivindica de Locke, porque Locke, quando fala da liberdade, o conceito de povo é muito importante no pensamento de Locke, quer dizer, normalmente há aqui vocês desculpem, mas isto para mim é realmente uma questão importante do ponto de vista da teoria política, é que nós às vezes estamos a pensar nos conceitos como se os conceitos fossem coisas, reificamos os conceitos, mas o conceito de povo tem múltiplas significações. Há uma coisa é o povo para Rousseau, outra coisa é o povo para Locke, outra coisa é o povo para Kant, outra coisa é o povo para Rawls, que tem uma lei dos povos em que ele tem um conceito de povo, e no caso da teoria de Locke, Locke, sem dúvida nenhuma, que chama muita atenção para os direitos individuais, para os direitos naturais, que até são pré-políticos, mas a entrada na sociedade política é feita através de um contrato entre as pessoas em que elas alienam a sua liberdade, não totalmente, como acontece no caso de Rousseau, mas em que elas alienam a sua liberdade numa pessoa política pública que tem o direito, digamos assim, de restringir a liberdade do governante no caso dos seus direitos individuais não estarem a ser respeitados, mas é sempre uma liberdade política. E essa pessoa política pública não é admitível no pensamento do Hayek, Giovanni, e isso é o que, de alguma maneira, faz com que o Hayek seja considerado, para mim, um libertário, e libertário conservador. Em que sentido é que ele é depois um libertário conservador? Porque, sem dúvida nenhuma, tu disseste, e bem, que ele defende o Estado, mas nós também não podemos pensar que o Estado é um conceito que tem um significado único e que o Estado só pode ser entendido na perspectiva, digamos assim, do Estado socialista ou marxista, mas é também, há o Estado liberal, como tu disseste, agora voltando para a questão do debate entre aquilo que é o liberalismo político e o liberalismo económico. O liberalismo do século XIX, que é um liberalismo que de alguma maneira se distancia um bocado do liberalismo de Locke, considera que os indivíduos devem ter liberdade individual, que essas liberdades cívicas e políticas não podem de maneira nenhuma ser alienadas, mas que o Estado deve intervir para salvaguardar alguns bens que, digamos assim, são bens públicos, como a educação, como no caso do John Stuart Mill, a educação é muito importante. E há um autor que as pessoas se esquecem que é um liberal, que é o económico, que é o Adam Smith, e o Adam Smith com muita clareza diz, no mercado económico devem prevalecer as liberdades individuais, mas nós temos que admitir a existência de um Estado, e esse Estado tem a responsabilidade de fornecer bens públicos, porque não há nenhum privado que esteja em condições de poder oferecer bens públicos. E quais são esses bens públicos? Ele primeiro fala da segurança, ele fala do lazer, ele fala do trabalho, ele fala na educação, eu não me lembro dele falar. Mas digamos que um liberal como o Adam Smith considera que o Estado
deve salvaguardar, como diria, como tu disseste, em relação, acho que é não sei se é o Croce, que é o outro que defende que não deve, mas o Estado deve ser um Estado social, e é nesse sentido que vai também o John Stuart Mill. E, portanto, no caso do Hayek, ele tem uma concepção do Estado. O Estado é muito importante. Porquê que o Estado é importante? Porque, apesar de tudo, nós ainda vivemos, né, numa época, agora estamos num processo de transição, numa época em que o Estado tem o monopólio, tem o monopólio da violência. E, portanto, a única maneira de conseguir impor as regras que são consentâneas com o funcionamento do mercado económico, ou seja, com a ideia da liberdade completamente privada dos cidadãos, cuja definição só pode ser uma liberdade negativa, tem que ser imposta pelo Estado. E nós vemos, por exemplo, só uma coisa, nós vemos como toda a legislação, uma grande parte da legislação contemporânea está perfeitamente alicerçada nessa ideia de que os indivíduos têm uma liberdade que é absolutamente irrestrita e que, e que o Estado não só não pode intervir, nem interferir com a liberdade desses indivíduos, mas pelo contrário deve criar leis para que ele possa usufruir dessa maneira completamente livre e sem restrições da sua liberdade. Se nós formos ver, desculpa, mas se nós formos ver a lei da habitação em 2014, introduzida pela Troika, aquilo que a Troika fez foi aqui em Portugal dizer, deve ser estudado pelas pessoas do direito, deve ser estudado por nós filósofos, que havia anteriormente um contrato que estabelecia que as pessoas que arrendavam as casas tinham 5 anos de possibilidade de estar nas casas, e depois de 3 em 3 anos havia a renovação de contrato. A Troika eliminou esses 5 anos e deu ao proprietário o direito de, digamos assim, decidir unilateralmente qual é que seria o tempo, a duração do contrato, qual é que seria o preço. E nós estamos neste momento com um problema político e social que tem precisamente a ver com o facto da organização da sociedade, mas isso não é só em Portugal, em França, em Espanha, estar organizada exatamente de acordo com essa ideia desse indivíduo ter uma liberdade irrestrita a usufruir da sua propriedade e que não há nenhuma possibilidade do Estado poder restringir. E por isso, Giovanni, sem dúvida nenhuma que o Estado é muito importante na filosofia da Hayek. Aliás, eu acho mesmo que a pior coisa que se pode estar a querer dizer em relação aos neoliberais é que os neoliberais não querem que o Estado intervenha na economia. Sim, eles não querem que o Estado intervenha na economia, mas dão muita importância à dimensão jurídica e política do Estado para impor as leis que estão de acordo com aquilo que é o racional do mercado económico. E é nesse sentido que o McKinney, é por isso que eu não concordo com ele está a querer pensar que Kant também sufraga esse racional puramente libertário, mas ele diz, ele não é libertário mas depois não retira as consequências, puramente libertário, e que a pessoa tem uma restrição, não tem nenhuma restrição daquilo que é o direito do usufruto da sua liberdade externa ou do uso dos seus objetos, e portanto, digamos que ainda por cima, não só ele não tem essa restrição, como toda a legislação deve ser feita para destruir toda e qualquer possibilidade de intervenção do Estado de restringir essa liberdade. E portanto, nesse sentido, desculpa, eu discordo completamente de ti, acho que o Hayek é libertário, é conservador. Conservador porquê? Porque há uma outra dimensão do seu pensamento que tem a ver com a divisão das pessoas em grupos, os pobres e os ricos, que ele diz com muita clareza, os pobres que são aqueles que não têm capacidade de conseguir vender os seus produtos no mercado económico e que a única coisa que o Estado deve ter em relação a eles é assisti-los, não é dar-lhes um rendimento um rendimento mínimo. A ideia do rendimento mínimo vem do Hayek, o rendimento mínimo para que eles possam digamos assim, sobreviver, mas depois eles não devem, e ele diz isso com muita clareza, tal como dizia Kant, e portanto alguma afinidade, não devem poder participar, não devem poder votar, porque se eles forem votar, em quem é que eles vão votar? Eles vão votar nas pessoas que vão pedir que o Estado intervenha e portanto não pode aceitar que possa haver alguém possa requerer ao Estado uma coisa que é completamente ilegítima, é que o Estado intervenha a seu favor no caso de ele não ter conseguido, de alguma maneira, como diria o Kant, não ter conseguido, quando trabalha, alienar a sua propriedade e conseguir autossustentar-se, porque é isso de alguma maneira que está em causa. Portanto, digamos que o Estado é importante para impor regras que têm a ver com o racional do pensamento político. Depois, acho que sim, que tens razão, que há aqui uma diferença, é que Kant é racionalista e Hayek não é racionalista, mas Hayek não deixa de reconhecer a necessidade de planeamento, porque ele diz com muita clareza que há intervenção dos Estados justificadas e intervenções dos Estados não justificadas. Se as intervenções do Estado estiverem de acordo com aquilo que é o direito soberano do indivíduo à sua liberdade, à sua propriedade privada, o Estado pode intervir. Se o Estado quiser fazer transferências de riqueza, aí o Estado não pode intervir. Mas, de qualquer maneira, o que é que acontece?
como não deve haver um Estado que pode providenciar os benefícios, que não pode compensar as perdas das pessoas. Não pode compensar as perdas das pessoas que não têm propriedade, mas pode compensar as perdas das pessoas que têm propriedade e que são elas, de alguma maneira, porque é isso que depois o AIEC vai defender, que são elas que que fazem, que são digamos assim, a fonte de bem-estar daqueles que vão lá buscar, através dos seus investimentos, a sua propriedade. E por isso é que Giovanni, e aí eu só gosto do McKinsey, eu só gostei do McKinsey, porque ele chama a atenção para alguns aspectos importantes. E por isso é que nós interviemos no BPN, nos Estados Unidos, no AGE, ou seja, quando foi necessário realmente manter o racional neoliberal, que é não, o Estado não deve intervir para salvar aquilo que são empresas ineficientes, voltou-se atrás e o Estado interveio. Portanto, não vamos pensar que o Estado neoliberal não é um Estado interventivo. É um Estado interventivo, só que intervém não a favor daquelas pessoas que estão numa situação mais desfavorecida, mas a favor das pessoas que têm propriedade, porque de alguma maneira, na perspectiva dos neoliberais, são essas pessoas com propriedade que têm a possibilidade de conseguir assegurar o bem-estar de todos, porque o AIEC também não abandona a ideia do bem-estar de todos. Só que isto agora para acabar. Eu acho que uma das coisas que eu estou mesmo muito interessada e empenhada é em pensar que os conceitos que nós utilizamos e a hermenêutica ajuda-nos muito a isso, têm significados diferentes. Por exemplo, nós pensamos na liberdade para Platão. A liberdade para Platão é uma coisa, para Aristóteles é outra, há ali afinidades, mas eles têm conceitos de liberdade completamente diferentes. A mesma coisa acontece em relação ao conceito de liberdade para John Stuart Mill, para Locke, para Kant e para Hayek. Parece que eles estão a falar da mesma coisa, mas não, eles estão a falar de coisas muito diferentes, porque John Stuart Mill nunca admitiria aquilo que o Hayek diz, que é que uma vontade humana não pode interferir na liberdade dos outros. O John Stuart Mill nunca admitiria isso, e no caso de Kant também não. Quando Kant chama a atenção para a ideia da vontade geral, ele está a chamar a atenção para o facto das nossas liberdades individuais serem constrangidas por uma vontade que ultrapassa aquilo que é a dimensão particular de cada um de nós. E o Hayek exclui completamente essa dimensão do John Stuart Mill, de Kant e do Locke, que têm a ver com o facto de, apesar de tudo, as nossas liberdades podem ser restringidas e podem ser coagidas, digamos assim, para salvaguardar o bem-estar de pessoas com as quais nós não temos uma ligação direta no mercado económico, nomeadamente as pessoas mais desfavorecidas. Por isso é que o Ripstein, por isso é que a Varda, por isso é que o Hassan dizem sem dúvida nenhuma que Kant não pode justificar completamente aquilo que é o nosso estado de bem-estar, e como tu disseste bem, não é compreensível que ele possa pensar nisso no século XVIII. Mas Kant ajuda-nos a pensar que nós não podemos de maneira nenhuma desprezar as nossas responsabilidades, ou seja, quem é proprietário não pode desprezar a sua responsabilidade em salvaguardar o bem-estar daqueles que estão numa situação de dificuldade, porque essas pessoas, como eles, fazem parte do povo. E é como essas pessoas são livres e essas pessoas são iguais, e essas pessoas têm o direito de restringir a liberdade deles, porque Kant diz com muita clareza, é que a razão pela qual essas pessoas também estão nessa situação de grande dificuldade, e aí o Bakhtin reconhece, tem a ver também com a própria ordenação da sociedade. Portanto, há aqui uma reciprocidade que tem que existir entre quem tem e quem não tem, que, por exemplo, o Hayek recusa terminantemente. Ele diz com muita clareza, eu tenho muita pena, a pessoa pode não ter conseguido ir ao mercado económico buscar aquilo que lhe é necessário, pode ter sido muito desapontado, basta ponto, não há nada nem ninguém que seja responsável. E o Estado, então, aí não deve mesmo interferir, porque se o Estado for interferir, o que é que o Estado vai fazer? Vai pedir aos cidadãos que restringam o seu direito de propriedade através da tributação e dos impostos, que é um roubo, como diria Nozick, para que eles ajudem aquelas pessoas. E depois o Hayek ainda diz mais uma coisa, não só vai fazer uma coisa que é ilegítima do ponto de vista político, que é restringir a liberdade dos indivíduos, como ainda por cima vai ajudar indivíduos, depois ele diz isso, vai ajudar pessoas que não têm nenhuma capacidade, que ele depois diz que não, mas diz que sim, por um lado diz que as pessoas não conseguem atingir os seus objetivos no mercado económico, não é por falta de mérito, mas depois diz que sim, não é por falta de mérito, é porque são pessoas que não são capazes de viver de acordo com as regras do mercado económico, ou seja, com o facto de os resultados do mercado económico não serem previsíveis. Peço desculpa, mas eu acho que já respondi. Regina, muito obrigado. Obrigado ao Giovanni também pelos comentários. Obrigado pelas vossas preciosas cartografias da filosofia política. Vamos terminar, que já estamos muito para lá da hora. Duas notas que queria mesmo deixar. A primeira
para anunciar que está aberta a chamada de resumos para a conferência de pós-graduação Kant, Estatuto Moral, Ética Ambiental e Vulnerabilidade, que é organizada pela Inês Salgueiro, que entretanto já saiu, e pelo Francisco Lisboa, que ainda aqui está. Terá lugar na Universidade Nova de Lisboa nos dias 4 e 5 de setembro de 2023. Keynote speakers, professor António Marques, David Baumeister e Holly Wilson. A call for abstracts está aberta até 1 de junho, portanto, um mês para se enviarem resumos. As informações encontram-se no site do IFIL Nova. De qualquer maneira, os resumos devem ser enviados para LKGGC, ou seja, Lisbon Kant Group Graduate Conference, portanto, LKGGC 2023@gmail.com. Segunda nota e última, a próxima sessão do Kant Reading Group terá lugar na última sexta-feira deste mês, portanto voltamos ao normal, sempre à sexta-feira, na última do mês, no dia 27 de maio, e será precisamente o Francisco Lisboa a ficar a cargo da sessão, apresentar-nos ao texto de Karl Schaffer, Kant, Constitutivism as Capacities First Philosophy. Muito obrigado a todas e a todos, muito obrigado especialmente à Regina, que creio que ainda tem algo a dizer. Não queria só, eu queria só agradecer a todos e a todas as intervenções. Pronto, eu não sei se respondi ao Giovanni, mas Giovanni, nós podemos depois continuar essa conversa, porque eu acho muito interessante as questões que tu colocaste, mas queria agradecer a todos e todas a participação e obrigada, João, mais uma vez pelo convite. Obrigado a ti, Regina. E vemo-nos. Francisco? Sim, só um reparo, João, se me permites. Não é dia 27 de maio, é dia 26. 27 é sábado. Perdão, ótimo. Obrigado, Francisco. Próxima sessão, dia 26 de maio, então vemos daqui a 3 semanas. Obrigado. Obrigada, com licença. E um bom fim de semana. Igualmente. Bom fim de semana.